Hora de conversar com Carlos Andreasa. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender a resolução do governo federal que havia zerado a alíquota de importação de revólveres e pistolas. Não entrarei no mérito da coisa, como imagino que nem você, Andreasa, porque não importa se somos a favor ou não de mais ou menos armas, mas um governo não pode mais governar sem interferência do Supremo? Bom dia para você. Mudo. Foi. Bom dia. Agora sim. Foi? Diga lá. Bom dia, Megali. Bom dia. Sheila, Gabi, bem-vinda. Obrigada. Megali, o governo, exercendo as suas prerrogativas, dentro das suas prerrogativas, tem o direito de ser ruim, né? O governo é muito ruim, o governo Bolsonaro, muito ruim, péssimo, ruim de serviço. E dentro do espaço do Poder Executivo, infelizmente, se não quebra uma regra, se não infringe a lei, tem o direito de exercer a sua ruindade, até para que o eleitor reflita a respeito. Foi delegado, o governo foi votado, o presidente da República foi eleito, né? Aliás, diga-se de passagem, sem esconder a sua agenda, hein? Sem esconder a sua bandeira. Eu considero a medida do governo, essa que zerou a alíquota para importação de revólveres e pistolas, eu considero essa medida um despautério. Mas como você mesmo disse, nada a ver, e não vou entrar aqui, com a tara armamentista do bolsonarismo. Não tenho tempo nem paciência para essa discussão mais, e certamente não agora e não aqui. A medida é um despautério, a medida do governo Bolsonaro, porque absolutamente desprovida de fundamentação econômica, resultando numa projeção de perda de arrecadação num país depauperado pela pandemia, perda de arrecadação da ordem de 230 milhões de reais. Então, eu não tenho dúvida de que o Ministério da Economia tomou essa decisão a serviço do poderoso lobby internacional das armas, eu não tenho dúvida de que a Câmara de Comércio Exterior esteve e está, nesse caso, a serviço da militância bolsonarista. Ocorre que, como eu disse, como você disse, como precisa ser dito, as obviedades precisam ser ditas. Essa militância bolsonarista foi feita dentro das prerrogativas do Poder Executivo. Eu acho a medida equivocada, mas a regulação do mercado econômico cabe ao Poder Executivo. É de competência do Executivo fixar alíquotas de importação e exportação. É a Constituição Federal que determina, sim, como atribuição exclusiva, claro, por meio do Ministério da Economia, o estabelecimento de tributos para, no caso específico, está dito, expresso, tributos de importação e exportação. E a única forma de revogar uma medida como essa do Executivo, uma medida formalmente legal, perfeita, é por meio de decreto legislativo, por meio da atividade legislativa, por meio do Congresso, por meio da política. E eu mesmo, estupidamente, eu tinha a expectativa de que o parlamento fosse reagir a isso. Como, aliás, já fez outras vezes, em outras circunstâncias, em função de decretos do Executivo, relativamente às armas, usando os instrumentos legislativos legais para revogar uma medida, a meu ver, ruim, eu já falei aqui, em matéria de fundamentação econômica, do Executivo. É assim que funciona. Mas, claro, o Supremo Tribunal Federal, na figura do... Sinto muito ter de dizer essas coisas, na figura do militante Luiz Edson Fachin, resolveu se meter de novo no espaço de outro poder. O Supremo cumpre muito mal, com muitas omissões, tratadas aqui nessa coluna, infelizmente, o seu papel constitucional, mas é sempre muito célere em invadir prerrogativa de outros poderes e prerrogativas alheias. Nós vimos aqui, faz pouco tempo, toda hora acontece, o caso mais notável de 2020 foi a decisão do Alexandre de Moraes impedindo a posse do Alexandre Ramagem à frente da Polícia Federal.
Ah, mas agora nós sabemos que, de fato, havia a intenção de aparelhar a Polícia Federal. Veja o caso da ABIN, a serviço dos interesses de Flávio Bolsonaro. Minha gente, nunca tivemos dúvida disso. Nunca tivemos dúvida de que havia um desejo de aparelhar a Polícia Federal. Só que, infelizmente, é prerrogativa do presidente da República escolher o diretor-geral da Polícia Federal. E, infelizmente, como tantos outros governos fizeram também, aparelhar a Polícia Federal. Infelizmente, mas é assim. Só que nós nos acostumamos a um Supremo Tribunal Federal que se expande para ser o poder moderador da República, conforme não está previsto nas atribuições. E aí, com isso, obviamente, o Supremo só se expõe. E aqui, eu tenho de registrar, de novo com tristeza e bastante impaciência, o papel lamentável que cumprem alguns partidos políticos, sempre chamando o Supremo a resolver questões que são da política. No caso dessa vez, essa ação que resultou na revogação, no canetaço do Fachin, uma ação do PSB. Por que o Partido Socialista Brasileiro não agiu por meio do Legislativo? Por que não propôs um projeto de decreto legislativo para revogar a decisão? Por que não fez política? É sempre chamando o Supremo, chama o Judiciário, chama, depois reclama. Depois reclamam. Então, pediu, levou. E aí, a gente tem de ver um ministro de Corte Constitucional argumentando... Quer dizer, para que essa exposição do Supremo, do ministro do Supremo? A gente é obrigado a ver o ministro do Supremo argumentando pela proteção do mercado nacional contra a desindustrialização. Onde já se viu isso? Isso é papel de ministro do Supremo? Fazer discurso de reserva de mercado? Onde está na Constituição? E isso, onde isso está dito? Aí depois, juízes de primeira instância tomam decisões assim, interferindo em decisões de outros poderes, como nós já vimos. Juiz de primeira instância interferindo em decisão do parlamento. E aí, olha, meu Deus, que coisa, né? Quem dá o exemplo? Eu não aguento isso. Mas é preciso dizer, para concluir, não há fundamentos constitucionais para a canetada que Edson Fachin deu. E aí se arma o ciclo de esgarçamento da República. Uma decisão, uma medida estúpida, errada, equivocada, contra interesses econômicos do país, com perda de arrecadação projetada, uma medida ruim, de um governo ruim, resultando em respostas, em reações feitas por meio de puxadinhos como esse de Edson Fachin. E assim a gente vai, né? Só no puxadinho, só na gambiarra, só na militância, até o momento em que a República nossa estiver rebaixada. Bom, rebaixada já está. E eu vou conferindo aqui, Andreasa, os comentários de gente muito decepcionada, porque você no seu comentário, eu no meu enunciado, fomos contra essa decisão de Fachin e, portanto, seríamos defensores de Bolsonaro. Olha, para quem está procurando gente que defende o tempo todo o governo, ou que ataca o tempo todo o governo, no Dial tem várias opções. Aqui não. E aí eu falo em seu nome também, viu, Andreasa? Aqui você vai... Governo? Hã? Quem está defendendo o governo? Não tem nada de governo. Estou dizendo que a medida é ruim, a medida é uma porcaria, Isso. É antieconômica do governo federal. Agora, estou dizendo só que o modo de remediá-la não é com a intervenção do Supremo Tribunal Federal. Você não consegue entender isso, está na rádio errada. Se querem que sejamos a favor só porque Bolsonaro não gosta, pode esquecer, não é aqui. Aqui você vai encontrar uma defesa, e eu falo em seu nome também, que eu sei que a gente está na mesma página, Andreasa, da Constituição, da democracia, das instituições, da separação de poderes. Aqui é assim que a banda toca. Não gostou? Tem outras rádios. Vamos lá? Trilha sonora de hoje. Não, e você que escolheu, com toda razão, defende aí. Tá defendido, ó. A minha escolha tem a ver com o assunto. Bezerra da Silva, Bicho Feroz. Tá vendo? Paulista também sabe escolher samba, meu. É isso aí. E é bom que resolve uma lacuna, porque as pessoas reclamam que eu nunca havia escolhido o Bezerra da Silva. Então você tá indo à forra aí. Valeu, meu irmão. Beijo. Beijo. Tchau. A rapaziada não sabe quando você entrou em cana. Lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama. Hoje está em liberdade e anda trepado com marca de cão. Eu conheço seu passado na cadeia. Seu negócio é somente pagar sugestão. Eu conheço seu passado na cadeia. Seu negócio é somente pagar sugestão.